Começando o Pan News em Revista, primeira edição desta sexta-feira, para falar sobre a reforma tributária que está na fase de regulamentação. Essa proposta de emenda constitucional foi aprovada em dezembro do ano passado e traz mudanças para o pagamento dos impostos e que deve ter um impacto na economia e também na vida do cliente. A proposta está sendo discutida na Câmara, deve seguir para o Senado ainda e, se não houver alterações, volta para a Câmara dos Deputados se houver alterações no Senado. Só que essas mudanças também afetarão a contabilidade de empresas, pessoas jurídicas e físicas. E a gente precisa tirar algumas dúvidas, Fernanda. E para isso a gente está recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan News Fortaleza o contabilista Adolfo Ciríaco, diretor administrativo do Sindicato das Empresas de Contabilidade do Ceará, o SESCASP. Bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan News Fortaleza. Bom dia, Adolfo. Bom dia, obrigado pelo convite, pessoal. A gente já começa perguntando quais são as principais mudanças para a contabilidade, né? Se essa reforma tributária for de fato aprovada. Bem, o que acontece é o seguinte, a reforma tributária, ela tem um dos principais propósitos da reforma tributária é simplificação. Então, ela traz um processo, ela antecipa, na verdade, ela traz para o momento atual um viés de simplificação, né? A gente não tem uma expectativa de redução de carga tributária. Talvez essa fosse a principal expectativa da sociedade como um todo. Era de um sistema tributário que ele fosse, de certo modo, mais justo, que ele demonstrasse um pouco mais de justiça social, vamos dizer dessa forma. Contudo, essa não é a perspectiva principal da reforma. A reforma ela vem muito carregada, pelo menos essa primeira, que é a reforma dos impostos e contribuições sobre consumo, né, que seria, então, da transformação dos 6 impostos em 3, né, IBS, CBS, imposto seletivo, ela vem com o propósito de simplificação, né? Então, o que vai acontecer é que a expectativa é que no decurso desses próximos ainda 9 anos que ainda restam, né? Nós estamos na metade, na verdade, acabamos de passar pelo primeiro quarto dos 2 anos, né? De período de regulamentação. Nós estamos nessa fase de regulamentação, 24 e 25 é o período de regulamentação. Então, o que a gente espera para os próximos anos é exatamente o processo de regulamentação e a adaptação da sociedade, a adaptação dos negócios, a adaptação da contabilidade a aspectos vamos dizer, de simplificação. Contudo, isso não vai acontecer no curto prazo. É muito importante que a sociedade entenda que, e as empresas e profissionais entendam que essa simplificação não ocorrerá no curto prazo. Nós estamos falando de uma reforma que tem um prazo de implantação muito longo. Então, a gente está falando de uma reforma que vai se concluir a implantação, ela vai estar definitivamente implantada em 2033. Né? Então, a gente tem um percurso longo aí. E até lá, o que muito provavelmente vai acontecer é que a gente vai ter muita complicação. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda que as empresas vão precisar se preparar para que, no decorrer desse processo de adaptação, elas não se onerem, elas acabem não gerando um custo maior do ponto de vista tributário. Considerando que é muito importante entender que esse processo de adaptação vai ter que ser muito bem ajustado, né? Então, esse é o ponto. Agora, Adolfo, a contabilidade ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, tem passado por movimentações assim muito radicais, né? A gente observa, por exemplo, o começo da utilização das notas fiscais digitais, né? Então, ou seja, ao longo dos tempos, a contabilidade mudou e muito. Mudou bastante. Essa reforma tributária agora que está sendo discutida, você falou que isso não é a curto prazo, teremos aí 1 ou 2 anos, mas como é que vocês da contabilidade já estão se preparando para isso? Porque para as empresas estarem recebendo uma boa assessoria, vocês como profissionais também precisam estar bem treinados. Como é que vocês estão preocupados com isso? Eu vou fazer um retrospecto de quando eu tive primeiro acesso com contabilidade. Meu primeiro acesso com contabilidade foi há 22 anos atrás, em 2002, né? E foi quando eu comecei a conviver com empresas de contabilidade. Nesses 22 anos, eu acho que o único momento que eu não estive envolvido com contabilidade foi num pequeno período que eu trabalhei com outra coisa enquanto eu era bem mais jovem, ali com 18 anos de idade. Mas desses 22 anos até então, sempre foi envolvido com questões de contabilidade. E eu consegui conviver, né, com um processo de mudança desde então.
Porque naquela época, eu, por exemplo, cheguei a levar a terceira via da nota fiscal do bloco lá para a coletoria de impostos, desse jeito, né? Então eu cheguei a, por exemplo, o FGTS, que hoje é um processo muito mais simplificado, eu cheguei a carregar um arquivo num disquete e levar para a Caixa Econômica para que a Caixa Econômica validasse a transferência do FGTS. Então, o que eu posso afirmar é que se existia a percepção do contador enquanto um profissional arcaico, um profissional, vamos dizer, que estava vinculado a aspectos burocráticos, essa percepção mudou totalmente. Ou se ela ainda é uma percepção da sociedade, eu vou afirmar isso, não é um fato. O contador, ele principalmente nessas duas últimas décadas, ele teve que se modernizar bastante, inclusive para se manter no mercado. Então, o contador hoje é um profissional que ele tem uma capacidade extremamente expressiva de adaptabilidade, né, de compreensão de problemas complexos, de participação de problemas complexos e principalmente de ser ágil nesse processo de mudança. Então, você falou na nota eletrônica, mas eu posso falar diversas outras situações que o contador teve que se adaptar. O contador teve que se adaptar à SPED, teve que se adaptar à E-Social, o contador teve que se adaptar a toda uma virada no decorrer do processo da pandemia, que a gente foi uma das atividades que, de fato, a gente não parou. Então, a gente teve, no processo de pandemia, que digitalizar muita coisa, né? Então, de certo modo, eu considero que nós, enquanto profissionais da contabilidade, estamos muito preparados para enfrentar a reforma. O que é muito difícil? Com o que a gente convive que é complicado? É exatamente essas mudanças sem vamos dizer assim, a participação da sociedade, sem a participação do profissional da contabilidade ou mesmo das empresas na decisão do que é melhor, né? Então, eu não quero trazer nenhum viés político, que não é a questão, mas a gente não falava dessa reforma há 3 anos atrás, 2 anos atrás, quando o governo anterior trazia uma reforma que era diferente, ela trazia uma reforma que era baseada em tributação de lucros e dividendos. E eu não estou afirmando que isso não vai acontecer, eu aposto minhas fichas que a gente ainda vai ter uma outra reforma que seria uma reforma dos impostos sobre renda, né? Então, o que acontece é que nós, enquanto profissionais, estamos extremamente preparados, né? Contudo, é muito importante que nós tenhamos uma participação nesse processo mais aproximada. E um ponto importante é você, empresário que escuta aqui a gente, né? Esteja próximo do seu contador, né? Participe desse processo com ele. Quando a gente fala dessa sistemática, então, do IVA, né, a gente tem que compreender que a contabilidade, se ela não era ainda utilizada formalmente, ela vai ter que ser utilizada formalmente, porque essa sistemática de IVA, ela traz à tona uma necessidade de você ter um controle muito ajustado dos seus créditos, né? Antes a gente discutia muito, eu aproveito ou não aproveito, o IVA exclui essa discussão, considerando que tudo é passível de aproveitamento. Evidentemente que essa reforma tem algumas casquinhas de banana, então nem é assim, mas na regra é assim para ser. E que vai ser muito importante que o empresário tenha esse controle das suas finanças, da sua contabilidade, da sua documentação fiscal muito acurada. Então, nada melhor do que se aproximar do profissional da contabilidade e afirmo, ele está extremamente preparado para apoiar os empresários e a sociedade. Quais são as principais mudanças para aquela pessoa, mesmo física, que vai ali fazer a sua, né, declaração do imposto de renda? Porque vai ter, né, mudança também. Por enquanto, para a declaração de imposto de renda da pessoa física, tá, as mudanças não são expressivas, né? Na verdade, não existem, para essa reforma no momento, não existem mudanças para a pessoa física de fato. As mudanças são sim, vamos dizer assim, em teoria as mudanças são simples. Você tem ISS, ICMS e IPI, que são impostos que são cobrados sobre consumo e prestação de serviço, ou seja, material, produto industrializado, circulação de mercadoria ou serviço de qualquer natureza. Esses 3, eles vão ser substituídos por um que vai se chamar IBS, né? Quando a gente fala do IBS, a gente está falando da arrecadação, do que gera a principal parte da arrecadação dos estados e municípios, né? E também a gente vai ter a substituição do PIS e da COFINS pelo CBS, né? Basicamente, a mudança vai ser essa. E como é que vai ser esse fluxo de mudança? A gente está nessa fase de regulamentação, então 24 e 25 a gente está num processo de regulamentação.
Em 26, a gente começa a testar a capacidade contributiva, a gente vai iniciar esse processo do IVA dual, que é meio que um processo educativo que vai acontecer. 27 e 28, extingue-se o PIS e a COFINS e inicia o CBS. E aí inicia o processo entre 29 e 32 de alteração do ICMS, do ICMS, IPI e ISS pelo IBS, né? Então, o processo basicamente vai ser esse. Na pessoa física, a gente não vai perceber muitas mudanças, né? Porque, basicamente, o que se esperava, né, é que uma eventual redução de carga viesse pela desoneração de uma parte da economia, que é a indústria. Ou seja, o IVA ele tem essa característica de desonerar a indústria, né? Porque é o início da cadeia, então é meio que ali não teria tributação. Mas com a regulamentação apresentada, a gente está vendo um IVA que já vai chegar quase que na pole position dos maiores IVAs do mundo. O maior IVA do mundo é o da Hungria, que está de 27,5%. O governo federal falou em 27,5%, então a gente começaria já na pole position, só que aí depois que isso começou a pegar mal e tal, ficou, não, vai ser entre 25,5%, 25,5% e 27,5%, ficou em 26,5%. Né? Então, essa seria a expectativa de tributação. Ô Adolfo, só para encerrar, você acredita que essa reforma tributária ela vai influenciar de alguma forma a decisão das empresas em relação à sua forma jurídica? Sem a menor sombra de dúvida. Tá? O que eu espero, tá, é que nós tenhamos um processo muito expressivo de planejamentos tributários. Eu acho que essa é uma oportunidade, a reforma vai trazer uma oportunidade, além de, evidentemente, para empresas, tá? Ela vai trazer uma oportunidade muito boa para advogados e contadores e profissionais que atuam na gestão de empresas, na gestão jurídica, na gestão contábil, enfim, de uma maneira geral, porque muitas coisas, existem muitas possibilidades. Uma das coisas que eu imagino que vai acontecer, considerando que a indústria, então, na reforma, ela seria, então, desonerada, é um processo de trazer negócios que possivelmente poderiam se caracterizar como indústria para, de fato, se caracterizarem como indústria. Então, eu acredito, tá, que isso, por exemplo, seria um dos caminhos que poderiam acontecer. Então, eu vejo um espaço bem relevante, bem expressivo para ações vinculadas a planejamento tributário e atividades nesse sentido. Conversamos com Adolfo Ciríaco, diretor administrativo do Sindicato das Empresas de Contabilidade do Ceará. Adolfo, muito obrigado pela visita e fique sempre à disposição aqui dos veículos de comunicação do Grupo Cidade, que tem incluído a Jovem Pan News Fortaleza para divulgar as ações. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, contem sempre comigo. Obrigado, então.